Meus pais deram meu dinheiro da faculdade para minha irmã, depois pediram um empréstimo. Cara, eu nunca pensei que fosse escrever isso aqui, mas preciso desabafar porque estou completamente perdido e não sei mais em quem confiar. Minha vida virou de cabeça para baixo em questão de semanas e agora estou aqui, sentado no meu quarto às 3 da manhã, digitando isso no celular porque não consigo dormir. Sempre fui o filho mais velho, aquele que os pais depositavam todas as esperanças de ver na universidade, sabe como é. Desde pequeno, meus pais falavam que eu era o inteligente da família, que ia fazer faculdade e conseguir um emprego bom. Minha irmã mais nova sempre foi mais bagunceira, não ligava muito para os estudos, mas era a queridinha da família por ser a caçula. Durante toda a minha adolescência, meus pais guardaram dinheiro numa poupança especial para minha faculdade. Lembro que meu pai sempre falava que tinha começado a guardar desde que eu nasci, real por real, sacrificando várias coisas para juntar uma quantia decente. Minha mãe trabalhava como diarista e meu pai era motorista de aplicativo, então não era fácil, mas eles sempre priorizaram minha educação. Quando terminei o ensino médio no ano passado, fiz o Enem e passei em engenharia numa universidade particular aqui em São Paulo. Não consegui entrar numa federal, mas meus pais ficaram super orgulhosos mesmo assim. A mensalidade era cara, mas com o dinheiro que eles tinham guardado, daria para pagar os primeiros 2 anos tranquilo. Aí chegou janeiro deste ano e meus pais me chamaram para uma conversa séria. Eu estava super animado, achando que era sobre a matrícula e os preparativos para começar as aulas. Sentei na mesa da cozinha, aquela mesa velha de fórmica que a gente tem há anos, e minha mãe estava com uma cara estranha. Meu pai começou falando sobre como a vida estava difícil, que as coisas não estavam fáceis para ninguém. Eu concordei, porque realmente a situação do país estava complicada, mas não imaginava onde aquilo ia dar. Então ele disse que tinha uma notícia importante para me dar sobre minha irmã. Descobri que minha irmã estava grávida há 3 meses e eles só tinham descoberto na semana anterior. Ela tinha 17 anos na época e estava terminando o segundo ano do ensino médio. O pai do bebê era um cara mais velho que ela havia conhecido numa festa e que sumiu quando soube da gravidez. Minha primeira reação foi de choque, claro, mas também de apoio. Disse que íamos dar um jeito, que a família tinha que se unir nessas horas. Meus pais pareciam aliviados com minha reação, mas eu ainda não sabia o que estava por vir. Então minha mãe disse que eles tinham tomado uma decisão muito difícil. Falaram que precisavam usar o dinheiro da minha faculdade para ajudar minha irmã com os gastos da gravidez e para montar um quartinho para o bebê. Disseram que eu era mais velho, mais responsável e que conseguiria me virar sozinho. Cara, eu fiquei sem palavras. Literalmente sem palavras. Fiquei olhando para eles tentando processar o que tinha acabado de ouvir. 17 anos de sacrifício, 17 anos de eles guardando dinheiro para minha educação. E agora tudo isso ia para resolver um problema que nem era meu. Tentei argumentar, disse que talvez pudéssemos encontrar outra solução, que eu poderia trabalhar meio período e usar parte do dinheiro. Mas meu pai foi categórico. Disseram que a decisão já estava tomada e que eu tinha que entender que família é isso, se ajudar nas horas difíceis. Saí de casa naquela noite e fui caminhar pela rua, precisava pensar. Fiquei andando pela Vila Madalena até tarde, vendo o movimento dos bares e pensando como minha vida tinha mudado completamente em questão de minutos. Quando voltei para casa, meus pais já estavam dormindo e minha irmã estava assistindo Netflix na sala. Nos próximos dias, tentei conversar com minha irmã sobre a situação, mas ela estava completamente alheia ao impacto que aquilo estava tendo na minha vida. Falava sobre o bebê, sobre como estava animada para ser mãe, sobre os planos para o quarto. Parecia que nem passava pela cabeça dela que aquilo estava custando meu futuro. Decidi que não ia desistir da faculdade. Comecei a procurar emprego desesperadamente, mandando currículo para todo lado. Consegui uma vaga num call center que pagava um salário mínimo, mas que me daria pelo menos alguma independência financeira. O trabalho era desgastante, mas eu estava determinado a juntar dinheiro para pagar minha própria faculdade. Passei os próximos meses trabalhando de segunda a sábado, chegando em casa exausto, mas guardando cada centavo que conseguia. Minha rotina virou acordar às 5 da manhã, trabalhar até às 6 da tarde e ainda estudar à noite para não perder o ritmo. Fins de semana eram para fazer algumas horas extras quando possível. Enquanto isso, minha irmã estava cada vez mais próxima do parto.
Meus pais transformaram o que era para ser meu escritório num quarto de bebê completíssimo, com berço importado, móveis novos e tudo que uma criança poderia precisar. Vendo aquilo, eu calculei que eles tinham gastado pelo menos o dobro do que eu precisaria para um semestre de faculdade. Em julho, minha irmã teve o bebê, um menino lindo que se tornou o centro das atenções da família. Eu admito que me apaixonei pelo meu sobrinho desde o primeiro momento, mas também sentia uma mistura de amor e ressentimento sempre que olhava para ele. Não era culpa dele, mas ele representava tudo que eu tinha perdido. Meus pais estavam completamente dedicados ao bebê e à minha irmã. Minha mãe tinha até diminuído a carga de trabalho para ajudar com a criança, e meu pai estava fazendo menos corridas para ficar mais em casa. Enquanto isso, eu continuava na minha rotina massacrante, juntando dinheiro centavo por centavo. Foi quando aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda essa situação. Estava navegando no Facebook da minha irmã só para ver as fotos do bebê, quando vi uma conversa dela com uma amiga que estava aberta. Ela estava contando para a amiga que tinha enganado meus pais sobre quem era o pai do bebê. Descobri que o verdadeiro pai era um cara que ela ainda estava saindo, um rapaz da mesma idade que ela, que estudava numa escola particular no Morumbi. Ela disse na conversa que tinha inventado a história do cara mais velho, que havia sumido porque sabia que meus pais ficariam com mais pena dela e a ajudariam mais. Fiquei completamente chocado. Não era só o fato de ela ter mentido, mas toda a manipulação emocional que tinha usado para conseguir o dinheiro da minha faculdade. Pensei em confrontá-la imediatamente, mas decidi investigar um pouco mais antes de agir. Comecei a prestar mais atenção nas conversas dela no WhatsApp quando ela deixava o celular por perto. Descobri que ela e o pai do bebê tinham um relacionamento sério e que ele vinha visitá-la escondido quando meus pais não estavam em casa. Ela tinha pedido para ele fingir que não se conheciam quando estivessem na mesma festa ou evento. Mais perturbador ainda foi descobrir que eles tinham planos de se assumir publicamente depois que o bebê nascesse e que ela conseguisse estabilizar a situação financeira em casa. Ou seja, ela sabia exatamente o que estava fazendo quando mentiu para meus pais. Decidi que precisava de provas concretas antes de revelar tudo. Comecei a screenshot das conversas quando ela deixava o celular desbloqueado e até consegui gravar uma ligação dela com o rapaz usando um aplicativo no meu telefone. Estava determinado a expor a verdade, mas queria fazer isso da forma certa. Enquanto isso, minha situação financeira continuava apertada. Mesmo trabalhando tanto, ainda estava longe de juntar o suficiente para a faculdade. Comecei a considerar seriamente fazer um curso técnico em vez de faculdade, algo que pudesse pagar com o que tinha guardado. Foi então que meus pais me procuraram para mais uma conversa séria. Dessa vez, eles vieram até meu quarto, coisa que raramente faziam. Minha mãe estava visivelmente constrangida, mexendo com as mãos e evitando contato visual. Meu pai foi direto ao ponto. Eles precisavam de um empréstimo de R$ 3.000 para cobrir alguns gastos inesperados com o bebê. Disseram que eu era a única pessoa da família que tinha uma renda fixa e que confiavam em mim para ajudar. Prometeram que devolveriam o dinheiro em 3 meses, assim que meu pai conseguisse aumentar a quantidade de corridas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Primeiro eles pegaram meu dinheiro da faculdade e agora queriam que eu emprestasse o pouco que tinha conseguido juntar com tanto sacrifício. Falei que precisava pensar, que R$ 3.000 eram quase tudo que eu tinha guardado em 6 meses de trabalho. Meu pai ficou visivelmente irritado com minha hesitação. Disse que eu estava sendo egoísta, que família é para isso e que eles sempre tinham me ajudado quando eu precisava. Minha mãe tentou ser mais diplomática, mas deixou claro que eles esperavam que eu ajudasse. Naquela noite, tomei uma decisão. Não ia emprestar o dinheiro, mas também não ia revelar imediatamente o que sabia sobre minha irmã. Queria ver até onde essa situação ia chegar antes de jogar todas as cartas na mesa. Disse para meus pais que não podia emprestar o dinheiro porque também estava passando por dificuldades. Não menti completamente, porque realmente estava difícil, mas também não revelei quanto tinha guardado. Eles ficaram desapontados, mas aceitaram minha decisão. Nos dias seguintes, percebi uma mudança no comportamento da família comigo. Meus pais começaram a me tratar com uma certa frieza, como se eu fosse um filho ingrato. Minha irmã, que sempre foi próxima de mim, também começou a me evitar. Era como se eu tivesse me tornado o vilão da história por não conseguir ajudar financeiramente.
Isso me deixou ainda mais determinado a descobrir toda a verdade. Comecei a investigar também a situação financeira da família do pai do bebê e descobri que eles tinham condições muito melhores que as nossas. O pai do rapaz era dono de uma pequena empresa de contabilidade e a mãe trabalhava como professora numa escola particular. Descobri também que minha irmã estava recebendo ajuda financeira dessa família, mas escondendo isso dos meus pais. Ela recebia mensalmente uma quantia para gastos com o bebê, além de presentes e outros auxílios. Ou seja, ela estava recebendo ajuda de duas fontes diferentes e mentindo para ambas. Foi quando tive uma ideia que mudaria completamente o rumo de toda essa história. Decidi entrar em contato com a família do verdadeiro pai do bebê, mas de uma forma indireta. Criei um perfil falso no Instagram e comecei a interagir com posts da mãe do rapaz, até conseguir puxar conversa. Descobri que eles sabiam da existência do bebê, mas achavam que minha irmã estava sendo sustentada pelos próprios pais. Eles enviavam dinheiro mensalmente, mas não sabiam que ela estava recebendo também apoio da nossa família. Mais importante ainda, eles não sabiam que meus pais tinham usado meu dinheiro da faculdade para ajudar com as despesas. Comecei a plantar algumas sementes de dúvida na conversa, mencionando casualmente que tinha visto minha irmã comentando sobre receber ajuda da família. A mãe do rapaz ficou curiosa e começou a fazer perguntas mais específicas sobre a situação financeira da nossa família. Enquanto isso, a pressão em casa estava aumentando. Meus pais voltaram a me procurar sobre o empréstimo, dessa vez mais insistentes. Disseram que a situação estava realmente difícil e que não tinham mais ninguém para recorrer. Minha mãe até chorou, dizendo que se sentia uma péssima mãe por não conseguir prover tudo que o neto precisava. Eu estava chegando no meu limite emocional. Via minha família se destruindo por causa de uma mentira e eu era o único que sabia a verdade. Ao mesmo tempo, estava furioso por ter sido colocado na posição de vilão, quando na verdade eu era a maior vítima de toda essa situação. Foi então que aconteceu algo que acelerou todos os eventos. A mãe do pai do bebê decidiu fazer uma visita surpresa à nossa casa, querendo conhecer melhor a família da nora. Ela chegou numa tarde de sábado, quando eu estava em casa e meus pais estavam no supermercado. Minha irmã ficou completamente desesperada com a visita inesperada. Tentou impedir que eu atendesse a porta, mas eu já tinha visto pela janela quem era. Abri a porta e me apresentei como irmão da minha irmã, convidando a senhora para entrar. A conversa foi inicialmente cordial, mas logo começaram a surgir inconsistências nas histórias. A senhora mencionou que estava surpresa com a casa, porque, pelo que o filho havia contado, nossa família estava passando por grandes dificuldades financeiras. Ela comentou também sobre a ajuda mensal que enviavam. Minha irmã estava visivelmente nervosa, tentando mudar de assunto, mas a senhora era persistente. Perguntou sobre meus pais, sobre minha situação, e foi quando começou a perceber que havia algo errado. Ela mencionou que tinha entendido que o pai do bebê era um desconhecido que havia abandonado minha irmã. Naquele momento, vi uma oportunidade de começar a revelar a verdade sem parecer que eu estava sendo malicioso. Comentei casualmente que era estranho ela mencionar isso, porque eu sabia que minha irmã estava namorando o filho dela. A reação da senhora foi imediata. Ela disse que isso era impossível, que o filho nunca havia mencionado estar namorando minha irmã. Minha irmã tentou contornar a situação, mas já era tarde demais. A senhora começou a fazer perguntas mais diretas e eu decidi que era hora de contar toda a verdade. Falei sobre como meus pais tinham usado meu dinheiro da faculdade para ajudar com as despesas do bebê, sobre como a família acreditava que o pai havia abandonado minha irmã. A reação da senhora foi de completa indignação. Ela disse que eles estavam enviando dinheiro mensalmente justamente porque acreditavam que minha irmã não tinha apoio da família. Descobrir que ela estava recebendo ajuda dupla e que isso havia custado minha educação deixou-a furiosa. Naquele momento, meus pais chegaram do supermercado e encontraram a cena. Eu, minha irmã e uma senhora desconhecida em plena discussão na sala. A senhora imediatamente se identificou como a avó do bebê e começou a exigir explicações sobre toda a situação. O que se seguiu foi uma das conversas mais tensas e reveladoras da minha vida. Meus pais inicialmente tentaram manter a versão da história que minha irmã havia contado, mas a senhora tinha informações demais para ser enganada. Ela sabia sobre o relacionamento, sobre a ajuda financeira, sobre tudo. Minha irmã finalmente desabou e confessou toda a verdade.
Chorou, pediu desculpas, disse que estava com medo de decepcionar todo mundo. Mas o estrago já estava feito. Meus pais ficaram em choque ao descobrir que tinham sido manipulados, e eu finalmente me senti vingado por ter a verdade revelada. A senhora disse que ia conversar com o filho sobre assumir publicamente o relacionamento e a paternidade. Ela também mencionou que eles tinham condições de ajudar mais substancialmente, mas que precisava haver transparência total na situação. Antes de ir embora, ela me olhou e disse que achava uma injustiça eu ter perdido minha chance de estudar por causa de uma mentira. Depois que ela saiu, minha família ficou em silêncio por vários minutos. Meus pais estavam visivelmente abalados e minha irmã continuava chorando. Eu me senti aliviado por não ser mais o único a carregar aquele peso, mas também triste por ver minha família se despedaçando. Meu pai foi o primeiro a falar. Pediu desculpas por ter duvidado de mim, por ter me colocado numa situação injusta. Disse que não sabia como consertar o que tinha feito, mas que queria encontrar uma forma de me ajudar com a faculdade. Minha mãe também se desculpou, mas estava claramente mais abalada com a traição da filha. Minha irmã tentou se explicar, disse que estava com medo, que não sabia como lidar com a situação. Mas eu estava cansado demais emocionalmente para ter empatia naquele momento. Disse que precisava de tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Nas semanas seguintes, minha família passou por uma reestruturação completa. O pai do bebê finalmente se assumiu publicamente como namorado da minha irmã, e as duas famílias começaram a trabalhar juntas para apoiar o jovem casal. Eles tinham muito mais recursos que nós, então a dependência financeira dos meus pais diminuiu drasticamente. Meus pais conseguiram recuperar parte do dinheiro que tinham gasto, vendendo alguns dos itens mais caros que tinham comprado para o bebê e que não eram necessários. Não era o valor total, mas era um começo. Também começaram a trabalhar mais para juntar o restante do que eu precisava. Eu continuei trabalhando, mas agora com uma perspectiva diferente. Sabia que minha família estava genuinamente tentando corrigir o erro que tinha cometido, e isso me dava motivação para continuar lutando pelo meu sonho. Também consegui uma promoção no trabalho que aumentou um pouco minha renda. O relacionamento com minha irmã foi o que mais demorou para se curar. Ela havia traído não só meus pais, mas também minha confiança. Levou meses para conseguirmos ter uma conversa normal, e ainda hoje nossa relação não é a mesma de antes. Mas entendo que ela estava assustada e tomou decisões ruins por imaturidade. 6 meses depois de toda essa confusão, finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para começar a faculdade. Não era o cenário ideal que eu havia sonhado, teria que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas era possível. Meus pais estavam orgulhosos de ver minha determinação e me apoiavam como podiam. A experiência toda me ensinou muito sobre família, sobre perdão e sobre lutar pelos próprios sonhos. Descobri que às vezes as pessoas que mais amamos podem nos machucar profundamente, mas também que é possível reconstruir relacionamentos quando há amor genuíno envolvido. Minha irmã hoje é uma mãe dedicada, e ela e o namorado estão construindo uma vida juntos com o apoio das duas famílias. Meu sobrinho é uma criança linda e saudável, e eu o amo incondicionalmente. Ele não teve culpa das decisões dos adultos ao seu redor. Quanto a mim, estou no 2º semestre da faculdade, trabalhando duro para manter as notas altas e continuar construindo meu futuro. Não foi o caminho que eu havia planejado, mas me tornou uma pessoa mais forte e resiliente. Às vezes os desvios da vida nos levam a lugares que jamais imaginaríamos, mas que acabam sendo exatamente onde precisávamos estar. Hoje, olhando para trás, percebo que toda aquela dor e raiva que senti foi necessária para meu crescimento. Aprendi a me posicionar, a lutar pelos meus direitos, mas também a perdoar e a valorizar os relacionamentos familiares. Nem tudo na vida acontece como planejamos, mas sempre podemos escolher como reagir às adversidades. E vocês já passaram por alguma situação parecida? Como lidariam se descobrissem que foram enganados pela própria família? Às vezes penso se fiz as escolhas certas, se deveria ter revelado a verdade antes ou se deveria ter emprestado o dinheiro quando meus pais pediram. A vida é complexa e nem sempre temos as respostas certas na hora certa.